importante se conscientizar que novos desafios abrem as portas para a nossa evolução. Considerando o exercício do nosso primeiro encontro, onde tínhamos, para uma vazão de 430 metros cúbicos por hora, uma carga manométrica de 50 metros, e que havíamos optado por um diâmetro de rotor, no caso, de 207 milímetros. Até esse momento, sempre consideramos o diâmetro imediatamente superior ao ponto de trabalho marcado. Agora, vamos procurar determinar o diâmetro do rotor exato para a vazão de 430 metros cúbicos por hora. O alemão que vá pesquisar. Vamos considerar um exemplo extraído do manual da KSB. O manual da KSB, uma consulta bastante interessante para estudos, pode ser acessado na página da Escola da Vida. Está aqui o endereço. Copie esse link e acesse o material da KSB. Para uma vazão de 110 metros cúbicos por hora e uma altura manométrica de 25 metros, determine o diâmetro do rotor. São dadas as curvas onde eu tenho carga manométrica em função da vazão em metro cúbico por hora. Iniciamos representando a origem do plano cartesiano, respeitada a escala dada. Importante observar que essa origem não tinha sido fornecida, observem. A partir daí vamos ter 5 e 0. Pegamos a origem 0, 0 do plano cartesiano. Em seguida, traçamos uma reta que passa pelos pontos da origem do plano cartesiano e o ponto de trabalho estabelecido, no caso 110 metros cúbicos por hora e 25 metros, até cruzar o diâmetro do rotor imediatamente superior. Aí vamos ler a vazão nesse cruzamento e a carga manométrica. Conforme mostrado ao lado, encontramos uma vazão de 113 metros cúbicos por hora, uma carga de 25,5 metros, um diâmetro de rotor de 247 milímetros. Importante observar que a redução do diâmetro do rotor vai mudar as curvas em função das equações fornecidas. Vazão do modelo sobre vazão do protótipo igual ao diâmetro do rotor do modelo sobre o diâmetro do rotor do protótipo. Carga manométrica do modelo e do protótipo em relação à mesma relação do diâmetro ao quadrado, e temos também a relação da vazão em função do diâmetro do rotor do modelo e protótipo também ao quadrado. Rearranjando as equações temos. Importante observar que M corresponde ao modelo, ou seja, corresponde à curva dada, e P o protótipo, aquela que nós não temos a representação da curva. Utilizando as fórmulas representadas em slide anterior, obtemos 3 respostas possíveis. Uma dando um diâmetro de rotor 240,3 mm, a outra 243 mm e outra 243,5 mm. Por questão de segurança, vamos sempre optar pelo maior diâmetro, no caso 244,5 mm. Vamos aplicar o que foi apresentado em nosso problema. Para uma vazão de 430 metros cúbicos por hora, obtivemos uma altura manométrica de 50 metros. Para essa situação, determine o diâmetro de rotor, dado as curvas da bomba. Procedimento. Primeiro, obter a origem do plano cartesiano. Observem que essa origem não foi dada. Temos 30 para 0. Segundo, traçamos a reta passando pela origem e o ponto de trabalho especificado, no caso 430 metros cúbicos por hora e 50 metros, e fazemos cruzar o diâmetro imediatamente superior. No cruzamento da reta, lemos a vazão e o HB que seria do modelo, e aplicamos as equações estabelecidas. Vamos lá. Temos a origem do plano cartesiano, 0, 0, traçamos a reta no ponto, passando pelo ponto 430 e 50, até cruzar o 207, onde lemos 456 metros cúbicos por hora e 52 metros. Aplicando as equações estabelecidas, nós vamos ter 3 respostas possíveis. A primeira vai nos dar 195,2 mm, a segunda 201 mm e a terceira 203 mm. Por questão de segurança, vamos optar sempre pela maior. Então, no caso, vamos estar optando por 203 mm. A partir daí, vamos refletir um pouco de onde vieram essas formas. Vamos considerar novamente o exemplo extraído da própria KSB. Temos lá as nossas curvas
E vamos refletir sobre elas. Temos, no caso, vários diâmetros de rotores. Será que o fabricante vai ensaiar todos esses diâmetros para levantar as curvas? Não, é claro que não. Ele simplesmente vai pegar o maior, no caso 219 milímetros, e vai reduzir para 207, para 197, 189 e 179 milímetros. E aí podemos ter qualquer valor também intermediário. A redução vai sempre obedecer às equações que nós havíamos estabelecido. Né? A vazão do modelo sobre a vazão do protótipo, diâmetro do rotor do modelo sobre o diâmetro do rotor do protótipo, os HBs e, no caso, a potência também. Importante observar que existem autores que pedem para mudar esse expoente, no caso do diâmetro do rotor, de 0,9 até 1,1. Tem gente que fala até o 2. Pô, mas não foi isso que eu aprendi em hidráulica 1. Claro, em hidráulica 1 você aprendeu os 3 coeficientes adimensionais para a bomba. O coeficiente de vazão, o coeficiente manométrico e o coeficiente de potência. Lembrando que nesse caso nós tínhamos uma redução, uma ampliação de todos os componentes. E essa redução, ampliação, a escala era mantida constante para todos os pontos. E aí nós tínhamos essas relações que são originadas das condições de semelhança. Foi isso que eu aprendi realmente em hidráulica 1. Só que no nosso caso, observem que eu não vou reduzir a voluta, eu só estou reduzindo o diâmetro do rotor. Então eu não mantenho uma semelhança completa, daí não poder cair nas mesmas equações do coeficiente de vazão, coeficiente manométrico e do coeficiente de potência. Aí aparecem as expressões dadas por Stepanov, por Karasink e outros autores conceituais e respeitados. É importante observar que a redução pode ser no máximo de 20% em relação ao diâmetro do rotor máximo. E importante ainda observar que existe a relação das vazões com o diâmetro do rotor ao quadrado. Outra referência seria o próprio Stepanov, que estabelece uma tabela de redução. Nós calculamos e em função da porcentagem nós corrigimos. Então, se a porcentagem deu 65, vamos corrigir para 71. Se deu 70 para 73, nós vamos ampliar, nós vamos corrigir o nosso valor obtido. Continuando a evoluir com as perguntas, como resolveríamos esse problema de determinação do diâmetro exato do rotor pelo Excel? Faça isso e comente as respostas. São dadas as curvas obtidas em vídeo anterior. Nós temos a curva da HB em função da vazão, do rendimento em função da vazão e da carga que o sistema necessita em função da vazão. Então essas curvas são dadas. Em função dessas curvas, por favor, refaçam o exercício. Se este material lhe foi útil, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Desta maneira você vai estar me ajudando a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos!